O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, detectou entre junho e agosto de 2019 um crescimento de 203% das áreas de desmatamento da Amazônia em relação ao mesmo período do ano anterior. Para os estudiosos, este crescimento se deve ao sentimento de impunidade que move os desmatadores, embora os órgãos de governo, como o IBAMA, frequentemente movam ações contra os predadores. Mas estas ações levam décadas para serem julgadas. Para enfrentar o problema, o governo criou, no âmbito da Advocacia Geral da União, uma força-tarefa para atuar contra desmatadores e outros infratores ambientais da Amazônia. Para falar sobre a atuação do grupo, vamos conversar agora com a Procuradora Federal Renata Periquito, coordenadora da Força Tarefa. Procuradora, em linhas gerais, como será a atuação da Força Tarefa? Maurício, em linhas gerais, a nossa Força Tarefa, ela foi desenvolvida, foi criada com o propósito de conferir um tratamento especializado às ações que anteriormente eram tratadas na vala comum, e nós devemos atuar para fortalecer o poder de polícia exercido pelas autarquias ambientais, pelo IBAMA e pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Nós vamos, então, focar na propositura das ações civis públicas de reparação do dano ambiental, tanto nas ações civis públicas, tanto nessas ações de uma demanda existente represada nas autarquias, que por deficiências estruturais não foram até agora desenvolvidas, como as novas autuações que foram desenvolvidas agora no âmbito da garantia da lei da ordem, deflagrada pelo presidente da República em virtude do incremento, como você falou, da constatação do incremento do desmatamento na Amazônia. Também vamos atuar num terceiro braço, digamos, que é conferir um tratamento privilegiado à execução fiscal proposta contra os grandes devedores ambientais. Então, nós selecionamos algumas ações que já estão em curso, algumas execuções fiscais contra devedores ambientais, e estamos conferindo um tratamento diferenciado à tramitação dessas ações. Ou seja, nós temos uma tríade, tanto a propositura de ações civis públicas de reparação do dano de demandas represadas, como as autuações ocorridas no período em que foi deflagrada a GLO, como a atuação em execuções fiscais de grandes devedores ambientais. Porque esses devedores, inclusive essas multas, elas são relativamente baixas, né, em termos de valor monetário, e frequentemente são convertidas em serviços, enfim, elas não chegam a ser efetivamente cumpridas. Como é que a Força Tarefa está atuando? Na verdade, são duas coisas diferentes, né? A execução fiscal das multas, ela vai ser levada a cabo e a gente vai promover ações no sentido de chegar ao pagamento do débito. Uma outra coisa é a reparação do dano ambiental. A gente busca a reparação in natura do dano. Se não for possível, eventualmente, a gente pede a reparação integral do dano, a gente pede a garantia de um valor monetário suficiente a garantir essa reparação. Então, são duas coisas diferentes, entendeu? A senhora fala em reparação ambiental. Como será feita essa reparação? A reparação ela é feita com base nos estudos desenvolvidos pelas áreas técnicas do IBAMA e do ICMBio, também contando com avaliação judicial, mas nós pedimos literalmente ações que garantam o reflorestamento, in natura mesmo, entendeu? O pedido de pagamento, ele só é feito se, na questão da reparação civil, ele só é feito se não for possível ao infrator reparar in natura o dano, e isso vai ser desenvolvido no curso das ações judiciais. No curso dos estudos, né? Porque muitas dessas áreas, elas estão ocupadas há anos. Isso. Né? Com uma pecuária, por exemplo, Isso. que depreda muito. Isso, né? Quer dizer,
Aí, então, há um processo de reflorestamento, exatamente. de recomposição a gente da floresta. vê as atuações, elas desenvolvem uma dinâmica de desmate. A gente busca a cadeia dos possíveis infratores, né? A responsabilidade pela reparação do dano civil, ela é solidária. Então, a gente tenta obrigar essas pessoas, com base na prova que é produzida pela área técnica da autarquia, a desenvolver essa reparação in natura. Agora, a morosidade dos processos, né? Porque isso também é uma questão muito complicada dentro do processo. Existem as questões estruturais, né? Nesse contexto, foi exatamente isso que motivou a criação da Força Tarefa. Digamos que a sociedade, diante de tudo que vinha acontecendo, e a Advocacia Geral da União, com o compromisso institucional de assegurar a promoção das políticas públicas ambientais, atentou para o fato que poderia ser desenvolvido um trabalho especializado e um trabalho primoroso para o tratamento dessa questão ambiental. Então, hoje a nossa Força Tarefa ela conta com 20 membros, 15 procuradores federais e 5 advogados da União, todos com prévia experiência no trato da matéria, todos com especialidade, com expertise para tratar a matéria. Então, o objetivo da gente realmente é tentar conferir uma celeridade maior, tentar conferir um andamento prioritário a esses processos que anteriormente eles eram dissipados, tratados pelas procuradorias em cada estado específico. Hoje, com esse grupo, a gente vai conseguir concentrar informações, propor estratégias processuais e tentar realmente angariar uma maior eficiência no trato contencioso da questão, justamente para a gente tentar atacar esse problema estrutural que advém de muito tempo, que é a morosidade. Na medida das nossas possibilidades, a gente vai impulsionar, vai atuar proativamente junto ao Poder Judiciário para que essas ações tenham realmente um tratamento prioritário. E essa equipe toda, ela trabalhará exclusivamente nessa tríade. Todas as ações que envolvam ação fiscalizatória das autarquias ambientais e execução das multas consideradas prioritárias, elas vão ser distribuídas para esse grupo e vão receber um tratamento prioritário. A intenção, porque tem um caso clássico no Maranhão que a primeira sentença só saiu depois de quase 30 anos e ainda cabia recursos. Pois né? é. Quer dizer, como evitar essa... Então, isso é que a gente, através da concentração de informações que hoje a gente tem, hoje, como eu disse antigamente, cada procuradoria da Federal ou da União no Estado atuava de forma isolada. Através da concentração dessas informações, a gente consegue planilhar, obter dados, provocar, a partir do momento que a gente concentra isso numa coordenação com expertise no tratamento da matéria, a gente consegue atuar proativamente junto aos magistrados, junto à Justiça Federal e junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com o objetivo de realmente fazer com que a Justiça entenda e, no futuro, passe a encampar as teses desenvolvidas pelas autarquias ambientais. Então, assim, realmente vai ser um trabalho de corpo a corpo, desenvolvido por uma equipe especializada, em que nós vamos buscar tanto a articulação com todos os atores envolvidos no âmbito do governo federal, que exercem uma ação fiscalizatória, uma política pública ambiental, para que o subsídio para essas ações chegue na equipe de forma didática, de forma dinâmica e de forma satisfatória, para que a gente possa mover essas ações, tanto como um trabalho perante o Poder Judiciário, para que a gente tente superar esses entraves de morosidade que, assim, há muitos são conhecidos, entendeu? Agora, a questão do tempo de duração da força-tarefa, inicialmente é de 6 meses. Inicialmente é de 6 meses, prorrogável, né? A gente tem, realmente, como eu falei, a gente está atuando nessa tríade, estamos já bastante imbuídos junto às áreas técnicas das autarquias ambientais do IBAMA, do ICMBio, também do pessoal que está envolvido na GLO, para buscar esses subsídios e para
da forma mais célere possível, a gente conseguir já propor as primeiras ações de reparação do dano e impulsionar o que já existe. A Força Tarefa ela foi criada relativamente há muito pouco tempo. Isso. Mas quais foram as primeiras ações? A gente já tem as primeiras ações, como eu disse, é essa atuação estratégica da gestão da Força Tarefa junto às autarquias ambientais, porque hoje a gente, com a gestão da informação que a gente tem, a gente consegue realmente entender o que seria suficiente para propor as ações. Não basta a gente entrar com ação judicial sem uma prova pré-constituída, sem uma prova robusta. Então, esse trabalho prévio junto ao órgão que produz a informação, ele está sendo bastante desenvolvido desde a criação da Força Tarefa. E, assim, a gestão da Força Tarefa está realmente em contato diário com os técnicos que produzem os fiscais. Enfim, a gente está tentando realizar um trabalho conjunto, a gente orientando e eles para conseguir uma eficiência maior, entendeu? Então, realmente, a gente está nessa fase de construção mesmo das bases do modelo do que vai vir a ser efetivamente as primeiras ações propostas, sem prejuízo das execuções fiscais dos grandes devedores que já estão sendo impulsionadas porque já eram ações que já estavam distribuídas e já estavam em curso. Essas ações, nós já tivemos, inclusive, despachos com os magistrados, explicando o objetivo da Força-Tarefa, demonstrando a nossa preocupação com os grandes devedores ambientais. Então, a gente está atuando nessas duas frentes e é isso. Nesse primeiro momento, estamos construindo as bases do que vai ser o nosso trabalho, porque a gente entende realmente que a gente precisa de uma prova robusta, enfim, e para chegar no judiciário com bastante qualidade. E evitar os tantos recursos, né? Exato, protelatórios, isso não é o nosso objetivo. A gente realmente quer atuar pontualmente e atuar em processos em que nós tenhamos, de fato, condições de ver o resultado, né? Ver a reparação do dano ambiental, ver a execução das multas levada a cabo. Já tem-se uma ideia de quantos são esses devedores, de qual o montante dessa dívida? Olha, nós temos um montante da dívida, uma estimativa, porque isso é constantemente atualizado, até porque a GLO ainda está vigente. Esses grandes devedores ambientais, as execuções fiscais contra eles propostas, ela remonta a mais de 200 milhões de reais. A reparação do dano ambiental, a gente estima que a gente pede a reparação in natura, mas a gente está se utilizando dos sistemas de inteligência da AGU para localizar bens dos devedores, para garantir tanto a reparação in natura do dano como as execuções fiscais. E a gente estima que, se convertida em pecúnia, essa reparação do dano ela chega a uns 13 bilhões de reais. É um valor bastante expressivo. Agora, uma outra questão, a questão ambiental ela sempre foi tratada de maneira muito técnica pelo próprio IBAMA, uma linguagem às vezes até hermética, né? Como traduzir isso para o âmbito judiciário para facilitar as decisões jurídicas? Então, é exatamente isso que eu falei, né? A gente está realmente tentando, nessa interlocução da Força-Tarefa, com os agentes ambientais, com os agentes que exercem poder de polícia ambiental nos órgãos federais, com a experiência que a gente já tem, estamos realmente diuturnamente dentro das autarquias, com as equipes de fiscalização, com as equipes de inteligência, orientando-os a produzir um subsídio técnico mais acessível, mais didático, porque a gente percebeu ao longo da nossa atuação, a Advocacia Geral da União como um todo, que de nada adiantava a gente chegar com aquelas informações bastante complexas, robustas, mas complexas, e que não chegam na percepção do próprio magistrado.
as informações elas passam da área técnica dos órgãos ambientais para as procuradorias especializadas, que são as procuradorias que realizam o assessoramento e a consultoria jurídica dentro das autarquias. Então, nesse primeiro momento, as procuradorias especializadas elas já tentam imprimir uma linguagem jurídica, aquele subsídio técnico que vem dos agentes fiscalizadores, e essa procuradoria especializada, que também compõe a AGU, ela repassa para nós, responsáveis pela atuação contenciosa, essas informações já condensadas, já de forma mais jurídica, como você mesmo disse, e nós começamos a desenvolver um trabalho, principalmente em conjunto com a Procuradoria Especializada, que também integra a AGU, principalmente de definição de estratégias processuais e de viabilização e propositura das demandas. E também há uma questão, a grandiosidade da Amazônia, né? Quer dizer, você, no caso de Rondônia, o problema lá mais é o garimpo. No Acre é a questão da pecuária. Você tem a extração de madeira das áreas indígenas no Pará. Isso. Quer dizer, esses grandes devedores, dá para a gente atuar em cima de todos esses? Dá, é como eu falei, né? São 20 membros e a gente está atuando realmente, são pessoas especializadas, realmente, que têm um notório conhecimento na matéria. E a gente, com a criação desse grupo, foi possível o compartilhamento de informações, entendeu? Isso é muito importante, entendeu? Um precedente que a gente obtém no Acre, a gente consegue estudar e replicar eventualmente dentro da força-tarefa, a gente tem os procuradores responsáveis pela atuação estratégica e prioritária. Então, esses procuradores, eles conseguem estudar pontualmente o que seria estratégico para esse tipo de infração ambiental, para aquele tipo, e consegue compartilhar com o restante da equipe, entendeu? Então, assim, nesse contexto, a criação da equipe, ela deu um gás a essa uniformização de tratamento e ao respeito também às peculiaridades da Amazônia, que é uma região, como você mesmo falou, tão rica e que encampa tantos diferentes problemas, né? Tantas diferentes atuações, digamos. É uma realidade muito diversa. No Acre, exato. Eles têm a questão da floresta morta, a árvore que morre naturalmente. Isso. Por uma série de fatores, que uma época era permitido retirar essa árvore, mas que as pessoas já aproveitavam e pegavam a floresta viva. Que já acaba, né? se tornando uma infração ambiental, né? As pessoas, elas ultrapassam os limites, né? E aí o órgão ambiental tem como obrigação autuar essas ações. Então, realmente, esse grupo, a ideia realmente é essa, que a gente consiga, respeitando as peculiaridades de toda a Amazônia, da realidade de cada um dos estados que compõem a Amazônia Legal, a gente consiga condensar, compartilhar informações, atuar junto aos órgãos que exercem efetivamente a atuação fiscalizatória, de forma a coordenar mesmo a atuação, que a gente possa passar um pouco da nossa vivência, do que ocorre na justiça, da receptividade do subsídio, da prova que nós produzimos judicialmente, para construir um modelo mais eficiente, que é o nosso objetivo. E preocupado com realmente a garantia do direito ao meio ambiente que está constitucionalmente previsto. E como há uma discussão, pelo menos dentro do governo, da permissividade da exploração dos bens minerais, nas áreas indígenas, sobretudo. Como é que a Força Tarefa está vendo essa discussão? Essa discussão é uma discussão presente, mas é uma discussão que ainda não perpassa para dentro da nossa Força Tarefa. Existe pelo meu conhecimento, não é nada, eu estou atuando contenciosamente nas ações que já existe algum dano ambiental. Essa permissividade do garimpo e tal, existem iniciativas no governo federal, acho que a Agência Nacional de Mineração, vários atores estão envolvidos no sentido de normatizar isso, né? Mas, assim, esses são estudos prévios ainda, eu não tenho nem a expertise para falar sobre o assunto aqui, porque eu realmente estou representando o órgão de contencioso, né, da AGU, que está atuando para reparar um dano ambiental que já esteja constatado e para impulsionar também essas execuções fiscais de grandes devedores. Mas é uma preocupação, como a gente vê na mídia. E essa equipe também foi formada buscando
a especificação, a especialização de cada um desses atores. No seu caso específico, a senhora já atuava nessa área, já atuei né? bastante tempo. Eu tomei posse em Rondônia, atuei também no IBAMA do Mato Grosso. Fui coordenadora aqui na regional da primeira região. Fui responsável pela atuação estratégica em meio ambiente no Tribunal Regional Federal da primeira região. Fui coordenadora de uma equipe menorzinha especializada também em direito ambiental da primeira região. Tenho um conhecimento muito de gestão e na matéria ambiental. É uma coisa que realmente, desde que eu entrei na carreira, é um trabalho que eu venho desenvolvendo de forma bastante efetiva. Intensa, né? Porque o volume é muito grande. Salvo engano, em apenas um ano, a média é de mais de 2.000 processos por ano abertos contra... existe a realidade do autuado que vai a juízo tentar anular as multas ambientais, anular a ação fiscalizatória das autarquias ambientais. Nós também atuamos nessa frente, para garantir que essas autuações elas sejam confirmadas pela Justiça e não anuladas, como requerem os infratores. É um trabalho todo coordenado, em todas as nuances, basicamente para a gente garantir o exercício da política pública ambiental e a atividade fiscalizatória exercida pelas autarquias. E ainda tem um outro problema também que acaba envolvendo essas questões todas, que é a forma de trazer atores, trabalhadores para essas áreas de garimpo, sobretudo. A fiscalização trabalhista é muito precária. Quer dizer, a Força Tarefa também está preocupada com essa... Essa questão realmente, ela ultrapassa um pouco o âmbito da nossa atuação. A nossa Força Tarefa, ela está bem focada na matéria finalística desenvolvida pelas autarquias e realmente nas autuações, na reparação do dano ambiental. Essa questão trabalhista, essa questão está sendo tratada no âmbito de outros grupos, digamos, dentro da Advocacia Geral da União. Porque, quer dizer, é um macrosistema que, mas bem ou mal, a gente se comunica, a gente conversa, e nesse momento a gente entendeu que essa era a especialização que a gente precisava, esse era o escopo de atuação e era com essa especialização que a gente ia conseguir avançar, fazer um trabalho diferenciado, que é o que está precisando, né? A carência que se demonstra. E, basicamente, o trabalho é esse, é a busca da preservação do meio ambiente, de todo aquele ecossistema. A confirmação do exercício do poder fiscalizatório exercício pelas autarquias ambientais. Sejamos nós réus em ações que os infratores querem anular as autuações ambientais, ou sejamos nós autores de ações de reparação de dano e execuções fiscais, que buscam cobrar as multas lavradas. São 6 meses de trabalho, prorrogável por mais 6 meses. Exato. A partir daí, há uma expectativa de que esse grupo termine criando jurisprudências, criando mecanismo que... Há um trabalho todo coordenado, como eu falei, a gente consegue realmente, com a criação do grupo, conversar entre si, e aí, buscando um precedente favorável num estado ou no outro, a gente busca replicar para os demais estados e até levar a conhecimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o tribunal responsável pelas ações judiciais da Amazônia Legal, replicar também para os colegas que atuam no STJ e no Supremo, e a ideia da gente é que realmente a gente tem um trabalho muito nesse sentido mesmo, buscar a formação de jurisprudência e buscar a consolidação dessa jurisprudência, divulgando ela, realizando despachos, realizando sustentações orais e defendendo essa bandeira. Isso pode favorecer, então, outros ecossistemas, como o Cerrado, a Mata Atlântica. É o primeiro passo, né? Acho que a Amazônia, ela sofre bastante e essa constatação recente de incremento serviu para a gente começar com esse modelo. É uma força-tarefa que possivelmente a Advocacia Geral da União, se ela obtiver sucesso, vai replicar esse modelo para outros biomas, como você mesmo falou. Procuradora, muito obrigado pela sua participação também, aqui no Cidadania.
Muito obrigado. Obrigada. Para rever esta e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para o 0800 61 2211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.